Meus irmãos, graça e paz, em nome do Senhor Jesus, Deus continue abençoando. Estamos aí já no finalzinho do nosso livro de Atos, capítulo 27 hoje. Então hoje, amanhã nós iremos encerrar aí com o capítulo 28. Percebe? Aqui em Simonés ainda está um pouquinho frio, pelo menos no momento da gravação tá meio frio, né? Sai de férias para vir pegar frio. Mas nessa época, o que pode se esperar, né? Mas é bênção, tem sido um tempo muito agradável em nome do Senhor Jesus. Mas vamos para o nosso capítulo então. O capítulo 27 hoje começa a trajetória, começa a jornada de Paulo de Cesareia para Roma, para a Itália. Ele havia pedido, convocado para estar diante de César, então começa a sua viagem até Roma. Então fala ali de todos os primeiros procedimentos, quem estariam indo, como está sendo todo o processo dessa embarcação que direciona ali então a Itália. E vamos ver que conta toda a trajetória. Lucas faz questão de contar toda a trajetória de tudo aquilo que estava acontecendo com Paulo. Percebe-se que Paulo não estava sozinho, havia outros presos e alguns dos seus amigos também estavam com ele ali, tanto que ele é liberado para ter um tempo com eles em alguma cidade, em alguma coisa assim. Mas o que nos importa aqui é que nesse período, nesse momento, começa uma tempestade a partir do versículo 13. Já não bastasse o processo de Paulo sendo acusado, de Paulo ser preso, acusado por algumas situações, graves acusações e muitas acusações, como nós já vimos nos devocionais anteriores. E agora então ele é levado a Roma e diante disso agora ele se depara com uma grande tempestade. O que mais faltava acontecer com Paulo, irmão? Será que esse homem não tinha motivo já o suficiente para abandonar tudo isso, para largar tudo isso? E nós percebemos que não. Nós percebemos que Paulo continua fiel, continua buscando, continua realmente tendo a direção de Deus. E quando vem toda aquela tempestade, o povo começa a se apavorar, preocupado com tudo o que vai acontecer. Paulo se apresenta diante deles para trazer tranquilidade, para trazer paz, ao que ele precisava fazer. Vamos dizer assim, se Paulo fosse um cara frustrado com tudo isso, ele fala, deixa esse povo se matar. Mas não, Paulo era realmente aquele que estava com o coração voltado para o Senhor, voltado para fazer a vontade do Senhor. Ele diz, no versículo aqui 23 e 24, né, ele vai dizer assim, olha, Paulo, né, 24, dizer, Paulo, não tenha medo, é preciso que você compareça perante César. Paulo está dizendo, olha, fica tranquilo, ninguém vai morrer. Hoje não é dia de morte, nessa nossa trajetória ninguém vai morrer. Por quê? Porque Deus me apareceu. Deus veio a mim e falou, olha, fique tranquilo, porque é preciso que você compareça perante César. Para quê? Para anunciar o evangelho, para falar, né, de todas as grandes bênçãos, lembrando lá de Atos 1:8, que o evangelho seria pregado em tudo, em todos os lugares, né, começaria por Jerusalém e iria se espalhar pelo mundo. E aqui mais uma vez então nós percebemos. E aí onde vem a grande maravilha do evangelho, onde vem a grande maravilha de Deus. Quem deveria comparecer diante de César era Paulo. Paulo tinha uma missão, Paulo tinha um propósito, mas através da sua missão, através do seu propósito, percebe quantas pessoas são abençoadas, quantas pessoas também são protegidas, são salvas. Porque ele vai dizer, olha, ninguém vai morrer porque eu preciso chegar. E não só eu vou viver, mas todos vão viver. Então ele diz isso. E a gente vê a atitude de Paulo, a atitude de um homem de Deus, quando nós pensamos também aqui no versículo 33, que ele diz, pouco antes de amanhecer, Paulo insistia que todos se alimentassem. Então, a gente percebe que agora eles encontram um local, né, prende ali a embarcação ali para esperar, e o pessoal já estava 14 dias, já estava praticamente 14 dias numa tempestade, em jejum. Paulo fala, olha, vocês precisam comer. Percebe mais uma vez a situação que Paulo está, e mesmo com toda aquela inquietação, mesmo com toda aquela situação que ele vivia, ele ainda se preocupa com o próximo, ele ainda tem olhos para olhar para aqueles que estão necessitados. Ele fala, olha, é preciso que você se alimente. Percebe o cuidado de Paulo? Assim como Deus cuidava de Paulo,
Assim como Deus exercia um cuidado, ele vai dizer, lembra no capítulo de ontem, que ele diz, olha, Deus tem cuidado de mim, eu tenho uma ajuda de Deus. E essa ajuda de Deus leva Paulo a ajudar outros. E quando nós chegamos mais no final, no versículo 42, diz que os soldados resolveram matar os presos, porque estavam com medo que eles fugissem. Mas aí o centurião, o responsável ali, diz, não vai matar não. Por quê? Estava preocupado com todos os presos? Não, o texto é bem claro, porque ele queria poupar a vida de Paulo. Percebe o cuidado de Deus com a vida de Paulo? Cuida também daqueles que estão ao redor. E é isso que Deus faz com as nossas vidas. Por isso que mesmo em meio às tribulações, meio em meio aos problemas, meio em meio a qualquer questão, irmãos, precisamos sempre estar olhando para o lado, porque é nesse momento, no nosso momento de dor, no nosso momento de aflição, Deus usa para abençoar outros. Quantas pessoas foram anunciado o evangelho desde que Paulo saiu lá de Jerusalém, passando por Cesareia e agora de caminho. Lembra que em Cesareia ali ele fica um bom tempo preso. Um bom tempo preso. Aqui há mais de 2 anos Paulo está preso. E quantas pessoas foram abençoadas porque Paulo não se olhava simplesmente para ele. Paulo não fixava só na sua vida. Paulo entendia, o olhar de Paulo estava para a visão que Deus havia dado, para a missão que ele tinha. E às vezes quando nós encontramos alguém que reclama demais, murmura demais, sabe, muita lamúria, podemos pensar nas seguintes questões muito básicas. Ela perdeu o foco. Ela perdeu o foco, ela já não está mais com a visão no chamado e no propósito de Deus para a vida. E Paulo não perde essa visão, porque Paulo aconselha eles primeiro, Paulo aconselha lá atrás, olha, não é melhor ficar aqui. Eles não ouvem. Paulo pode dizer, então agora, olha, provavelmente vocês não, mas ele diz, olha, não percam a esperança, Deus vai preservar a vida de vocês. E depois vê que eles já estavam 14 dias sem comer, Paulo falou, comem porque é importante. Depois quando eles tentam matar por um cuidado que eles tinham com Paulo, ninguém foi morto. Irmãos, Deus quer nos usar a nossa vida para levar a mensagem, e nesse levar a mensagem, muitas vidas serão preservadas. Que possamos pensar nisso e ter o olhar, assim como Deus me ajudou, que eu posso também ter a intenção e o desejo de ajudar outros. Que Deus te abençoe.